Bom dia, somos a equipe 7 e a gente vai falar hoje sobre o trabalho de ciências da natureza. Na tarde, minha parte é desafio geral. Energia é a capacidade de executar o trabalho. O trabalho significa deslocar, rodar e transformar. Aqui embaixo teremos alguns exemplos de energia, como a fotossíntese, a fermentação, temos também energias renováveis, entre outras. E essas energias vão desde energia microscópica, que está relacionada à estrutura molecular de um sistema e o grau de atividade molecular. E essa estrutura ela é independente de referenciais externos. E até megaconstruções, que o próprio nome já diz. E temos como exemplo a usina hidrelétrica, como a usina Itaipu. Temos 5 tipos de energia. A energia mecânica, que está relacionada ao trabalho. A energia térmica, que está relacionada ao calor e à temperatura. Temos também a energia elétrica, que ela não faz parte desses 5 tipos de energia, porém ela é mais utilizada atualmente no mundo. E a sua geração é em maior parte das usinas hidrelétricas e das térmicas. Temos também a energia química, que é a forma de energia armazenada nas ligações químicas de um átomo de uma matéria. Temos também a energia radiante, que ela é classificada como radiação eletromagnética e ela se propaga por toda parte a partir de uma fonte. Ela aparece em forma de calor, luz e raios, e ela pode atravessar objetos e até mesmo lugares vazios. E por último, temos as energias renováveis, que são as energias que vêm dos recursos da natureza, e esses recursos energéticos são inesgotáveis. Temos como exemplo a energia solar, a energia eólica, a maremotriz e a geotérmica. Bom dia, eu sou o João Vitor, eu vou apresentar sobre o desafio de biologia. As reações químicas que produzem a energia necessária para que o organismo dos seres vivos funcione adequadamente são chamadas metabolismo energético. As primeiras pesquisas sobre isso começaram no século XVII, mas com o avanço da ciência ficou claro que todos os seres vivos necessitam de alimentos para que ocorra o processo metabólico e a liberação de energia para o corpo. Isso vale para todos os organismos vivos, tanto os autótrofos, que podem produzir o seu próprio alimento, como os heterótrofos, que não são capazes de produzir o próprio alimento. O metabolismo energético ele pode ser dividido em 2 grupos. O anabolismo é o processo metabólico que sintetiza as moléculas complexas por meio de substâncias simples, e o catabolismo. Ele decompõe as moléculas complexas, transformando-as em moléculas menores. A principal fonte de energia das células é a glicose. Após o catabolismo, ela libera a energia de suas ligações químicas, o que possibilita o funcionamento das reações metabólicas. Metabolismo energético nos seres autótrofos e heterótrofos. A fotossíntese e a respiração celular são os principais processos de obtenção de energia. A fotossíntese é o processo em que ocorre a síntese da glicose a partir do gás carbônico e da água na presença da luz. Ele é um mecanismo autótrofo, realizado somente por seres que podem produzir o seu próprio alimento, como, por exemplo, as bactérias, as plantas e as cianobactérias. Na respiração celular, ocorre o processo de degradação da molécula da glicose, para que seja liberada a energia armazenada. Acontece na maioria dos seres vivos e pode ser realizado na forma aeróbica ou anaeróbica. Na respiração aeróbica, a presença de gás oxigênio do ambiente. Ela acontece em 3 fases: glicose, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. A primeira fase é a glicose. Ela ocorre um processo bioquímico em que a molécula de glicose é dividida em 2 menores, de ácido pirúvico ou piruvato, e assim libera a energia. Depois acontece o ciclo de Krebs. Ele acontece por meio de 8 reações que têm a função de promover a degradação dos produtos finais do metabolismo dos lipídios, carboidratos e aminoácidos. Eles então são convertidos em acetil-CoA com a liberação de CO2, H2O e síntese de ATP. Encerrando o processo, ocorre a fosforilação oxidativa, ou a cadeia respiratória.
Essa é a fase em que acontece a maior parte da produção de energia. Parte de energia produzida na quebra de compostos nas fases anteriores é armazenada em moléculas intermediárias, como o NAD e o FAD. Estas liberam elétrons energizados e os íons H+, que passarão por diversas proteínas, constituindo assim a cadeia respiratória. Bom dia, eu vou falar sobre o desafio de CA. Bom, o desafio de CA a gente precisa das seguintes informações para resolver o cálculo. As informações seriam o valor unitário. O valor unitário, ele é o valor que vale 1 kWh. É o medido. O medido, ele é o tanto de dia que foi medida a energia, no caso. O consumo é o tanto de energia usada durante esses 31 dias. E também o consumo médio diário. O consumo médio diário, ele é o tanto... é a média do consumo por dia. Bom, para você saber o valor total, você precisa pegar o consumo e multiplicar pelo valor unitário. Vai dar o valor total da sua fatura. E caso você queira saber o quanto você gastou por dia, em média, você pega o valor médio diário e multiplica pelo valor unitário, que vai dar o preço do que você gastou. E para você saber se está certo, que ali deu 6,55, para você saber se está certo, você multiplica esse resultado por 31, que foi o tanto de dia que foi medido. Bom, o cálculo para a energia elétrica dos aparelhos. O cálculo da energia elétrica para os aparelhos, você vai precisar da seguinte fórmula: o K, que é o quilowatt-hora, o T, que é o tempo de consumo do produto, e o P, que é a potência do produto, tudo divididos por 1000. Para isso, a gente vai usar um exemplo. O exemplo é: um televisor de 29 polegadas possui em média uma potência de 200 watts, considerando que ele fique ligado por 6 horas diárias, calcule o seu consumo em quilowatts mensal. Para isso, você vai precisar do consumo de horas diárias, que seria 6 horas, e multiplicar pelo tanto de dia que está pedindo. No caso é mensal, então você vai multiplicar por 30. Vai ser igual a 180 horas mensais, que vai ser igual aquele Tzinho que fica ali em cima. E o P seria o 200, que é da potência. Você vai multiplicar o 180 pelo 200, e vai dividir por 1000, e o resultado final vai ser 36. Já o preço por dia, vamos supor que você precisa dessa conta, só que precisa saber quanto que vai gastar por dia desse produto. Bom, para isso você vai precisar pegar o consumo de horas diária e vai multiplicar pela potência, ou seja, vai ser 6 vezes 200, que vai dar igual a 1.200 divididos por 1000, que vai ser igual a 1,2 kWh. Para saber o preço disso, você vai pegar o 1,2 e vai multiplicar pela taxa. A taxa que eu peguei foi a taxa do slide anterior, que é o valor unitário. Eu peguei aquele que estava na conta de luz mesmo. Então, o resultado, que seria se eu tivesse sua televisão em casa, seria 90 centavos por dia que eu gastaria. Impactos do consumo desenfreado de energia. Bom, os impactos do consumo desenfreado de energia, ele depende, é muito, como pode dizer, classificado. Eu acho que essa palavra é certa. Se for só uma pessoa usando, não vai resultar em tantos impactos, vai ser mais para a pessoa em questão de contas que ela vai receber. Agora, se for várias pessoas usando, desenfreadamente a energia, vai trazer mais trabalho para as usinas, que vai resultar em mais impactos negativos para o meio ambiente. Bom, agora eu vou falar sobre alguns impactos negativos das usinas. A usina hidrelétrica, ela traz impactos negativos, como ela traz bastante prejudicial para a fauna e para a flora, porque ela traz bastante inundações. Ela faz com que pessoas sejam obrigadas a se mudar de lugar, porque as barragens podem quebrar e inundar a casa da pessoa, então elas são obrigadas a mudarem de lugar. As usinas termoelétricas a carvão, elas contaminam a atmosfera e elas prejudicam muito com o efeito estufa. O gás natural, a termoelétrica a gás natural é a mesma coisa, elas prejudicam bastante com efeito estufa, mas não tanto quanto a de carvão. A termoelétrica por biomassa, ela é bem ruim porque ela prejudica o solo, ela pode fazer o solo ficar infértil para sempre. Então, na maioria das vezes isso acontece. A usina nuclear, onde for despejado o resíduo dela, onde estiver infectado, pode ficar assim por milhares de anos, e é nocivo não só para os humanos, como para alguns animais também, é super nocivo.
A usina eólica. Bom, a usina eólica, ela prejudica porque ela destrói a vegetação do local e também ela mata vários animais, com animais que estão sobrevoando e etc. Ela é bem ruim nessa parte. Bom, eu vou apresentar também o desafio de física. Como em uma usina hidrelétrica, a energia potencial gravitacional e a energia cinética atuam na produção de energia elétrica. As usinas hidrelétricas funcionam por meio da repressão de um grande volume de água. Geralmente, a profundidade dos rios represados pode chegar à casa das centenas de metros. Tamanha medida faz com que a água adquira uma grande energia potencial gravitacional. Ao abrirem-se as comportas dessas usinas, a água adquire energia cinética, e a sua passagem através das turbinas geradoras produz energia elétrica. As usinas elétricas utilizam geradores que são capazes de converter a energia mecânica proveniente de alguma força motriz externa em energia elétrica. Energia hidráulica. Essa é a energia potencial gravitacional contida nas massas de água que apresentam uma altura ou desnível. Durante a queda d'água, essa energia é convertida em energia cinética, movimentando os geradores das usinas. Esse tipo de energia é explorado pelas usinas hidrelétricas e maremotrizes. O que é a conservação de energia mecânica no sistema usina hidrelétrica? A conservação de energia mecânica ocorre exclusivamente quando existe a transformação de energia cinética em energia potencial e vice-versa. Em outras palavras, podemos dizer que a energia não pode ser criada nem destruída, mas sim transformada em outro tipo de energia. A conservação de energia mecânica é uma das leis da mecânica que ocorrem no princípio de conservação de energia. De acordo com a lei da conservação de energia mecânica, quando nenhuma força dissipativa atua sobre um corpo, toda a sua energia relativa ao movimento é mantida constante. Isso equivale a dizer que a energia cinética e a energia potencial do corpo nunca mudam. Quando a água está a uma altura, ela possui energia potencial. Porém, à medida que está caindo pela represa, em direção aos geradores, ela sofre atrito com o chão. E a energia potencial gravitacional da água vai se transformando em energia cinética. E somente quando ela atinge o nível de referência, a energia potencial é totalmente transformada em energia cinética. Eu sou o Nicolas e eu vou falar sobre o DOT. Bom, esse primeiro é um simulador, uma simulação no Tinkercad utilizando LEDs e resistores para iluminar uma cidade. Agora, respondendo o desafio da matéria, as lâmpadas LEDs consomem 85% a menos energia que as incandescentes. Um dos motivos para esse baixo consumo é pelo fato dela conseguir converter grande parte da energia elétrica em luz. O que acontece com as incandescentes é, por exemplo, que elas convertem apenas 5 a 10% da energia em luz, e o restante ela desperdiça em calor. Vou falar sobre as vantagens de usar uma lâmpada LED. Elas são mais sustentáveis, pelo fato das lâmpadas LED terem mais vida útil, é economizado material de produção de 25 lâmpadas incandescentes. Elas têm baixa emissão de calor, por produzirem pouca luz infravermelha e quase nenhuma emissão de raios UV. As lâmpadas LED praticamente não esquentam e nem emitem calor. E o LED funciona em baixa voltagem. E como elas funcionam em baixa voltagem, podem ser utilizadas em ambientes externos, conectadas a uma fonte de energia solar. Eu também vou apresentar o trabalho de química. Os materiais usados para o experimento são limão, fios, uma moeda, um prego e um relógio sem pilha. A primeira coisa que iremos fazer é cortar os limões. Um espaço para que caiba o prego e o outro para que caiba a moeda. Após eles serem cortados, vão ficar assim: um espaço para colocar a moeda e o outro para colocar o prego.
Antes de colocarmos a moeda no limão, nós iremos passar o fio por ela, igual tá esse daqui. Dessa forma aqui. Agora a gente vai colocar a moeda no limão, igual foi feita nesse daqui. Depois de colocada a moeda, nós iremos colocar o prego. Aqui, ele tem que ficar um pouco levantado para a gente poder passar um fio em volta dele. Depois de feito esse processo, nós iremos ligar o fio que está na moeda no prego, só que do outro limão. Após o fio da moeda ser ligado no prego, ele vai ficar assim, porém sobra um quarto fio. E esse fio ele vai ser ligado nesse preguinho aqui, pois precisa de um polo positivo e um polo negativo. Então, o preguinho vai representar o polo negativo. Agora nós iremos ligar os fios aonde vai a tomada do relógio. Ele vai ficar assim de frente. E é isso. O limão é ácido, e segundo a teoria de Arrhenius, todo ácido possui íons H+, em meio aquoso. Portanto, o suco de limão é uma solução eletrolítica, que possui espécies químicas com cargas positivas e negativas. O limão faz o papel do eletrólito. A placa de zinco se oxida, perde elétrons, porque o zinco possui maior potencial de oxidação que o cobre. E na placa de cobre ocorre a redução do H+, presente no eletrólito. Assim, as placas são os eletrodos dessa pilha, sendo a placa de zinco o anodo e a placa de cobre o cátodo.